Hey guys! Hoje eu quero falar com você sobre o verbo have. Vocês provavelmente já conhecem o verbo to have, que é o verbo ter, mas essa não é a única possibilidade para o verbo have. Ele também pode ser usado como um verbo auxiliar, que não tem tradução, quando a gente usa uma frase no present perfect, no presente perfeito. Isso é muito importante porque é muito comum os alunos olharem uma frase e verem o have e querer traduzir como o verbo ter, mas nem sempre vai ser assim. Por exemplo, a frase I have lost my keys, a tradução dela fica eu perdi minhas chaves. Fica literalmente a mesma tradução que I lost my keys. Porque em português a gente não tem essa estrutura. Mas então, qual a diferença entre I lost my keys e I have lost my keys? Normalmente, quando a gente usa o present perfect, a gente faz uma conexão dessa situação no passado com o presente, com o momento agora. Se eu falar I lost my keys, eu digo apenas eu perdi minhas chaves, né? É só essa informação que você tem. Mas se eu falo I have lost my keys, eu estou falando que eu perdi minhas chaves no passado e até agora elas estão perdidas. Até agora eu ainda não encontrei elas. Isso é muito importante porque nessa frase, por exemplo, se você traduzir o have como o verbo ter, não faz o menor sentido. Fica totalmente errado. A gente só vai utilizar o verbo to have quando a gente fala que a gente tem alguma coisa no sentido de posse ou quando a gente tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um carro, I have a car, ou eu tenho que estudar inglês, I have to study English. Então, eu gostaria de reforçar com vocês o que eu sempre digo aqui nos vídeos, que é, quando a gente estuda inglês, a gente não pode pegar uma palavra separadamente. A gente sempre tem que estudar dentro do contexto. Então, só o contexto vai dizer se o have, naquele caso, vai ser o verbo ter, ou se ele não vai ser traduzido e a gente vai utilizar somente a tradução daquela frase no passado. Surgiu uma pergunta aqui do nosso diretor sobre a possibilidade da pessoa falar uma frase em português: eu tenho perdido minhas chaves ultimamente. No sentido que a pessoa... Meu Deus. Você já viu o meme do Michel Temer? Se ao mesmo tempo nós não vamos parar por aí. Já estão. My name is Optimus Prime. Eu tenho perdido as minhas chaves ultimamente. Uma pessoa que se distrai com facilidade, né? Uma pessoa muito distraída. Existe essa possibilidade de falar assim em inglês? Sim, mas daí a estrutura vai mudar um pouquinho. Em inglês, quando a gente fala que a gente tem feito alguma coisa repetidamente, continuamente, no passado até agora, normalmente a gente vai utilizar a estrutura have been mais o verbo com o ing. Então, eu tenho perdido minhas chaves. I have been losing my keys. Tem uma questão muito importante, então, quando a gente fala na negativa ou na pergunta. O verbo to have, que é o verbo ter, por ele ser um verbo normal, quando a gente fala na negativa, por exemplo, eu não tenho, I don't have. Ou numa pergunta, você tem? Do you have? O have, quando a gente usa no present perfect, ele não está sendo usado como um verbo normal. Ele está sendo usado como um verbo auxiliar. Ou seja, quando a gente fala na negativa ou na pergunta, fica diferente. Se eu falar a mesma frase que eu falei antes, eu perdi minhas chaves, I have lost my keys. Na negativa, fica I haven't lost my keys. E uma pergunta, você perdeu suas chaves? Have you lost your keys? Nesse caso, por ser um verbo auxiliar, ele fica haven't na negativa e na pergunta a gente troca de lugar com o sujeito. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo ou qualquer outro conteúdo sobre o inglês, deixa aqui nos comentários que nós vamos fazer um vídeo respondendo as principais perguntas. Ok guys, so thank you very much and see you next week. Bye bye!